A paixão pelo Fluminense Futebol Clube sempre esteve entrelaçada com a história do futebol brasileiro, e a recente crítica do icônico Galvão Bueno à gestão de Mário Bittencourt e ao trabalho do técnico Zubeldia não poderia passar em branco. Quando alguém como Galvão, uma figura respeitada e admirada por muitos, faz declarações contundentes, a repercussão é imediata e intensa. E não seria diferente em um momento tão crítico, em que a torcida tricolor vive a expectativa e a apreensão de uma temporada que se apresenta cheia de desafios e promessas. A crítica de Galvão vai além das escolhas administrativas, aprofundando-se nas táticas do treinador. Ele afirma que a escolha de Mário Bittencourt para comandar a equipe foi infeliz, questionando não apenas a decisão em si, mas também a adequação de Zubeldia para liderar um clube da grandeza do Fluminense. Galvão destaca que as táticas empregadas pelo treinador têm sido ineficazes, sugerindo que a equipe não está aproveitando ao máximo o potencial de seus jogadores. Para muitos torcedores, essa análise é um eco de incertezas e gera um clima de tensão nas arquibancadas e nas redes sociais. Bittencourt, uma figura polêmica, tem sua gestão constantemente debatida. Enquanto alguns defendem que ele merece uma chance, outros acreditam que suas decisões, somadas às escolhas táticas de Zubeldia, podem levar o clube a um ciclo de incertezas. Galvão, em seu programa, não hesita em afirmar que Zubeldia não tem capacidade para comandar um clube como o Fluminense, o que ressoa fortemente entre os torcedores que esperam um desempenho condizente com a história e a tradição do clube. Este cenário nos leva a refletir sobre o que realmente significa estar à frente de um gigante como o Fluminense. A pressão é imensa, as expectativas são altas e cada decisão é analisada sob uma lupa. O torcedor, sempre apaixonado, anseia por vitórias e um futebol que faça jus à rica história do clube. O que Galvão traz à tona é mais do que uma crítica, é um grito de alerta para todos que amam o tricolor. A questão que fica é: até que ponto essa escolha administrativa poderá impactar o desempenho da equipe em campo? É importante frisar que a crítica do comentarista não é direcionada apenas ao treinador, mas reflete uma insatisfação maior com a forma como o clube vem sendo dirigido. Os torcedores se perguntam: será que o Fluminense tem se preparado adequadamente para enfrentar os desafios que estão por vir? Ou estamos fadados a ver decisões que podem custar caro no futuro? Nesse clima de expectativa, as redes sociais se tornaram um termômetro da insatisfação e das esperanças da torcida. Muitos torcedores se mostraram solidários a Galvão, afirmando que a escolha de Bittencourt, somada às táticas de Zubeldia, poderia levar o clube a um ciclo de incertezas. Outros, no entanto, defendem que é preciso dar tempo e confiança ao trabalho do treinador, acreditando que mudanças sempre trazem desafios. Mas, no fundo, o que todo torcedor deseja é ver o Fluminense brilhando novamente nos gramados, com um futebol envolvente e vitorioso. À medida que as análises dos comentaristas e as opiniões dos torcedores se acumulam, surgem perguntas cruciais. O que realmente está em jogo nessa escolha? Quais são as consequências imediatas e a longo prazo para o Fluminense? É um momento decisivo que pode ditar o rumo da equipe nas competições que estão por vir. Neste vídeo, iremos explorar todos esses ângulos. Vamos discutir as críticas de Galvão, analisar as táticas de Zubeldia sob a lente da emoção da torcida e, claro, debater o impacto que tudo isso pode ter nas competições. A paixão e a esperança do torcedor tricolor estão em jogo, e este é o momento perfeito para refletirmos juntos sobre o futuro do nosso Fluminense. Então, fica a pergunta: o que você acha da crítica de Galvão? Você acredita que a escolha de Mário Bittencourt foi realmente infeliz? Deixe seu comentário e vamos juntos discutir. Agora que já introduzimos a polêmica e a reação inicial da torcida, vamos mergulhar na análise tática proposta por Galvão e o impacto que isso pode ter no desempenho do Fluminense dentro de campo. Quando Galvão critica as escolhas do treinador Zubeldia, ele não está apenas falando de uma preferência pessoal, mas tocando em um ponto crucial: a forma como o time se apresenta nas partidas e como se relaciona com a torcida. E isso vai muito além de uma simples estratégia de jogo. Zubeldia, desde que chegou ao clube, tem enfrentado a pressão de manter a tradição do Fluminense, que é conhecida por seu estilo de jogo envolvente e ofensivo. No entanto, as táticas adotadas pelo argentino têm gerado divisões de opinião entre especialistas e fãs.
Enquanto alguns elogiam sua abordagem metódica e disciplinada, Galvão parece ver isso como uma limitação, afirmando que o treinador não possui a capacidade de extrair o melhor do elenco tricolor. O que Galvão aponta é simples, mas profundo: a maneira como o time se posiciona em campo, a dinâmica entre os jogadores e a adaptação às situações de jogo são essenciais para o sucesso. Ele enfatiza que, em jogos decisivos, as escolhas táticas de Zubeldia podem não estar equiparadas ao que se espera de um treinador de alto nível. Essa crítica ressoa na mente dos torcedores, que aguardam um futebol que não só vença, mas enfrente seus adversários de cabeça erguida. E aqui entra a reação da torcida. Muitos tricolores têm se manifestado nas redes sociais, expressando sua preocupação com a falta de ousadia nas táticas de Zubeldia. A expectativa é que o time jogue para frente, buscando a vitória com garra e determinação. O que Galvão traz à tona é que as táticas de Zubeldia podem estar limitando o potencial dos jogadores. O Fluminense possui um elenco talentoso, com atletas que têm qualidade para brilhar em qualquer competição. No entanto, se as táticas não favorecerem suas características individuais, o resultado pode ser desastroso. Essa é uma preocupação legítima que nem sempre é considerada nas análises, mas que Galvão destaca com propriedade. Além disso, a pressão externa também influencia as decisões táticas do treinador. A torcida, em sua essência, deseja ver um time que jogue com coragem e audácia. As críticas de Galvão não são apenas um clamor por resultados, mas um apelo por um estilo de jogo que resgate a essência do Fluminense. E aqui surge uma questão importante: será que a atual abordagem tática de Zubeldia está em sintonia com o que a torcida espera dele? Outra questão intrigante é a maneira como Zubeldia se adapta às diferentes situações de jogo. A flexibilidade tática é uma característica que muitos grandes treinadores possuem, e essa capacidade de leitura do jogo pode ser a diferença entre uma vitória e uma derrota. Galvão sugere que Zubeldia ainda está aprendendo a lidar com a pressão e as expectativas que vêm com o comando do Fluminense, o que pode ser um fator decisivo nas próximas partidas. Nesse contexto, é fundamental que a diretoria do clube também reflita sobre as diretrizes que estão sendo estabelecidas para a equipe. As escolhas táticas não são apenas responsabilidade do treinador, mas também do sistema que ele está implantando e que deve ser respaldado pela gestão. O que Galvão está insinuando é que, se as decisões não forem tomadas de maneira integrada, o Fluminense poderá enfrentar desafios ainda maiores. À medida que nos aprofundamos nessa análise, é impossível não sentir a emoção da torcida, que deseja ver seu time triunfar. O que está em jogo aqui é mais do que simples pontos em uma tabela, é a identidade do Fluminense, a sua história e o orgulho de sua torcida. E, claro, fica a pergunta: o que você acha das táticas de Zubeldia? Você acredita que ele pode mudar sua abordagem para atender às expectativas da torcida? Comente abaixo e compartilhe sua visão. Vamos aprofundar nossa análise sobre a crítica de Galvão e o que ele pensa sobre o elenco do Fluminense. O narrador não poupou palavras ao afirmar que o time possui um elenco de alto nível, repleto de talentos que, se bem utilizados, podem levar o clube a grandes conquistas. Mas a pergunta que não quer calar é: será que Zubeldia está realmente explorando todo esse potencial? O Fluminense sempre foi um celeiro de craques, e hoje não é diferente. Temos jogadores que poderiam brilhar em qualquer equipe, mas o que se vê em campo muitas vezes não traduz essa riqueza. Galvão destaca que a responsabilidade de fazer esses talentos brilharem é de Zubeldia. Ele precisa ter a sensibilidade de reconhecer as características de cada jogador e desenhar um estilo de jogo que maximize suas habilidades. Um exemplo claro disso foi o último jogo contra um rival direto. O Fluminense começou bem, mas, ao longo da partida, a equipe pareceu se perder. Jogadores como o nosso atacante principal, que poderia ter decidido a partida, foram mal utilizados. Se Zubeldia tivesse ajustado a estratégia, talvez a história tivesse sido diferente. Cada escolha errada pode gerar frustração na torcida, enquanto uma abordagem inteligente pode provocar uma explosão de alegria nas arquibancadas. Além disso, Galvão ressalta a profundidade do elenco tricolor. O Fluminense não é apenas um time com estrelas, é um conjunto diversificado que permite uma flexibilidade tática. No entanto, se Zubeldia continuar preso a um esquema rígido, a equipe pode perder a chance de se adaptar às nuances de cada partida.
A torcida se pergunta: será que temos um elenco forte o suficiente para brigar por títulos sem que o treinador utilize todo o seu potencial? A administração de Mário Bittencourt deve estar atenta a essas questões. Há um consenso entre os torcedores de que, se o Fluminense deseja voltar a ser protagonista no futebol brasileiro, as escolhas em relação ao treinador e suas táticas precisam ser repensadas. Se o elenco é bom, a responsabilidade de fazê-lo brilhar é ainda maior. Por outro lado, a crítica de Galvão não deve ser vista apenas como uma cobrança, mas como uma oportunidade de crescimento. O Fluminense é um clube com uma rica tradição e não pode se contentar em apenas participar das competições, ele deve lutar para ser o melhor. Nesse contexto, a participação ativa da torcida é fundamental. Galvão provoca uma reflexão importante: como podemos, enquanto torcedores, apoiar o time e exigir mudanças que realmente façam diferença? A sinergia entre torcida, elenco e gestão é crucial para o sucesso. Este é o momento de unirmos forças e mostrarmos nossa paixão pelo clube. A pergunta que fica é: como você vê o potencial deste elenco? Acha que a gestão está aproveitando ao máximo esses talentos ou há espaço para melhorias? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Vamos juntos construir um Fluminense cada vez mais forte. À medida que exploramos as críticas de Galvão e os desafios enfrentados pelo Fluminense, é hora de olhar para a história do clube e compará-la com a atual gestão, em especial com o trabalho de Zubeldia. O Fluminense já teve uma série de treinadores, cada um trazendo sua própria filosofia e estilo, e é interessante refletir sobre como esses aspectos impactaram o desempenho do time ao longo do tempo. Zubeldia, como mencionado anteriormente, está em um momento crucial da sua carreira, e suas decisões táticas vão determinar se ele será lembrado como um treinador que trouxe sucesso ou como mais um que não conseguiu fazer o time brilhar. Ao olharmos para o passado, vemos treinadores que deixaram sua marca, como Abel Braga e Fernando Diniz, que conseguiram extrair o melhor dos elencos que tinham em mãos. O que eles fizeram de diferente? O que Zubeldia pode aprender com suas abordagens? Abel, por exemplo, teve a capacidade de unir o grupo e fazer os jogadores acreditarem em suas potencialidades. Ele usou um estilo de jogo que não apenas respeitava as características individuais, mas também promovia um forte coletivo. Essa sinergia se refletia em campo, com o time jogando de maneira eficiente e coesa. A torcida vibrava e se emocionava a cada vitória, e isso contribuía para um ambiente positivo que impulsionava ainda mais os jogadores. Por outro lado, Fernando Diniz, conhecido por seu estilo ofensivo e criativo, também soube explorar a liberdade dos atletas. Ele instigava o time a jogar com ousadia e confiança, e essa abordagem, embora nem sempre tenha trazido resultados imediatos, criou uma identidade clara que cativou a torcida. É a paixão pelo jogo que faz o Fluminense ser o que é, e essa essência deve ser resgatada. O que Galvão questiona em sua análise é se Zubeldia possui a capacidade de replicar esses feitos. Ele vê um potencial semelhante no elenco atual, mas se preocupa com a falta de uma identidade clara e com as escolhas táticas que podem estar limitando o time. A verdade é que a comparação com treinadores do passado levanta um ponto crucial: o Fluminense precisa de uma liderança forte e inspiradora que saiba aproveitar as oportunidades e guiar o time em momentos de pressão. A história do Fluminense é feita de altos e baixos, e cada treinador que passou pelo clube teve seu legado. Abel Braga, por exemplo, é lembrado por sua habilidade em fazer o time jogar com garra e determinação, conquistando títulos e a confiança da torcida. Já outros, como Cristóvão Borges, enfrentaram dificuldades em momentos decisivos e não conseguiram manter o time no caminho das vitórias, deixando uma marca negativa na memória dos torcedores. Porém, o que fica evidente é que, se Zubeldia deseja ser lembrado como um grande nome da história do clube, ele precisa fazer mais do que apenas seguir um plano. Ele deve ser capaz de se adaptar e inovar, assim como seus antecessores tiveram a coragem de fazer. A pressão é grande, e a torcida espera ver um time que jogue com a alma, que represente a tradição e a força do Fluminense. Os torcedores, que já viveram momentos de glória, não querem apenas uma equipe competitiva, eles desejam ver o Fluminense jogar com a garra que sempre caracterizou o clube. Galvão, ao criticar a gestão atual, também lança um apelo à história. Ele convoca a todos nós a refletirmos sobre o que precisamos fazer para que o Fluminense retome seu lugar de destaque no futebol brasileiro.
A pergunta que se coloca é: você acredita que Zubeldia pode aprender com os erros do passado e construir um futuro promissor? O que a história do Fluminense nos ensina sobre os desafios atuais? Deixe suas opiniões nos comentários, pois a voz da torcida é fundamental. Para encerrar nossa análise sobre as críticas de Galvão e o futuro do Fluminense sob a gestão de Mário Bittencourt e o comando de Zubeldia, é fundamental integrar todos os pontos discutidos até aqui de maneira fluida e envolvente. O que ficou claro é que a torcida tricolor está em um misto de ansiedade e esperança, mas também com um pé atrás em relação à direção que o clube está tomando. As palavras de Galvão não são apenas críticas, elas ecoam um clamor coletivo por mudanças urgentes e necessárias. A torcida deseja um Fluminense forte e competitivo, que honre sua história e tradição. Neste momento, a pressão sobre a diretoria do Fluminense é palpável. A escolha de Mário Bittencourt e as táticas de Zubeldia são temas que fervilham nas conversas dos torcedores e nas redes sociais. O que todos esperam é ver um time que represente a grandeza do clube, que jogue com garra e dignidade, fazendo jus ao legado que carrega. Essa responsabilidade não recaía apenas sobre os jogadores e o técnico, mas também sobre toda a gestão do clube. As expectativas para a temporada são altíssimas, mas vêm acompanhadas de um sentimento de incerteza. Galvão, ao criticar a atual gestão, também provoca uma reflexão importante: o Fluminense está preparado para enfrentar os desafios que se aproximam? Temos um plano claro para alcançar nossas metas? A torcida, que sempre esteve ao lado do clube, anseia por respostas e por ações concretas que provem que o Fluminense está pronto para brigar pelos títulos. No fundo, o que todos queremos é ver o nosso tricolor de volta ao topo, conquistando não apenas corações, mas também títulos. O futuro do Fluminense está em aberto, e cada decisão tomada agora poderá impactar não apenas a temporada, mas também a identidade do clube nos próximos anos. A emoção da torcida é um combustível poderoso, e essa paixão deve ser canalizada em apoio ao time, mas também em cobranças justas à gestão. A crítica de Galvão serve como um lembrete de que o Fluminense é um clube grandioso, que merece ser tratado com a devida importância. O que está em jogo não é apenas uma escolha administrativa, mas a honra de um dos mais tradicionais clubes do Brasil. Portanto, a pergunta que fica é: você acredita que o Fluminense pode se reinventar e voltar a ser o protagonista que todos desejamos? O que você espera para o futuro do nosso tricolor? Deixe seu comentário e junte-se a nós nessa discussão apaixonante. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Fluminense em Foco para ficar por dentro de todas as novidades e análises sobre o nosso amado clube. Até o próximo vídeo.